capítulo número 12, versos 1 e 2. Hebreus 12, versos 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Pai, nós rendemos diante do Senhor nessa noite, te agradecemos por poder estar reunidos neste lugar, para poder exaltar, bendizer e glorificar o teu santo nome, e pelo privilégio que temos de poder abrir a tua palavra e aprender mais do Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por cada irmão que escolheu estar conosco nessa noite, para juntos podermos cultuar, adorar e bendizer o teu santo nome. Senhor, neste momento eu te peço, ministra o nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, a entender a tua palavra e que ela produza fruto em nós. Ela produza, ó Deus, um despertamento, um desejo de vivê-la a cada dia, para que estejamos, ó Deus, atentos à instrução, à direção, à correção do Senhor, para que possamos, ó Deus, alcançar a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Ministra, Espírito Santo, ao nosso coração nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a carta aos Hebreus, ela traz alguns pontos, algumas instruções para a igreja que vinha no meio dos judeus. Ela traz heróis da fé, ela traz a história, traz a comparação entre a velha e a nova aliança e tudo aquilo que o Senhor determina, escolhe e põe diante de nós para viver na sua presença. E quando chega aqui nesse capítulo 12, o autor de Hebreus começa a trazer algumas instruções. E ele começa aqui falando para nós a respeito de algo que nós, todos os dias, nós enfrentamos, e todos os dias nós precisamos tomar decisões diante dessas coisas. Ele nos diz aqui para que nós, que estamos rodeados de tão grande número de testemunho, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado. É interessante porque na abertura do culto, o Oswaldo leu e ministrou a respeito do pecado. Durante a ministração do louvor foi falado a respeito também do pecado, e que Deus colocou no meu coração para compartilharmos hoje também em cima deste tema. Eu glorifico o nome do Senhor porque, embora tenha conversado com o Oswaldo ontem, nós não tocamos em nenhum tipo de assunto como esse. Durante o dia hoje, não compartilhei com a Branca o que Deus estava colocando no meu coração, e Deus vem direcionando e confirmando aquilo que deveria ser ministrado. E eu preciso entender, irmãos, que o pecado e esse peso que tenta nos embaraçar é algo que nós precisamos estar identificando na nossa vida, porque o peso tem as suas consequências. O pecado tem as suas consequências na nossa vida, e eu preciso entender que o Senhor me chama para me desembaraçar deles. Eu não posso estar caminhando na presença do Senhor, eu não posso estar simplesmente participando dos cultos e tendo o meu coração, tendo a minha vida, a minha caminhada embaraçada, presa a essas coisas, porque elas têm consequências, elas me impedem de alcançar aquilo que Deus tem para nós. Eu preciso entender que o texto me desafia e me chama a desembaraçar primeiro de todo peso. Agora, por que ele coloca aqui duas coisas aparentemente tendo o mesmo significado, o mesmo sentido, peso e pecado? Porque na verdade, peso e pecado têm uma conotação, uma direção diferente, porque nem todo peso é um pecado. Como assim, pastor? O peso, às vezes, é coisas, costumes que existem na nossa vida e que, na verdade, não constituem em si um pecado. Exemplo, às vezes nós temos
O costume de estar sempre nas redes sociais, gastando o nosso tempo simplesmente rolando tela de celular. O estar com o celular na mão é pecado? Não. O acessar as redes sociais é pecado? Não. Mas às vezes esse costume toma o nosso tempo, ocupa o nosso tempo e nos impede de nos relacionarmos com Deus, nos relacionarmos com os irmãos, de estarmos em comunhão com Deus, em comunhão com a igreja. Toma, rouba o nosso tempo e nos impede de estar em comunhão com as pessoas dentro da nossa casa. Nós temos visto hoje, por exemplo, pessoas que passam o dia todo preso a um celular, às vezes olhando coisas úteis, mas na maior parte do tempo procurando os videozinhos engraçados, de piada, de coisas, de cenas, de coisas que lhe fazem rir. Às vezes simplesmente buscando algo para ocupar o tempo, ocupar o espaço da sua vida, e isso tem roubado o tempo de leitura da palavra, tem roubado o tempo de comunhão com Deus, o tempo de diálogo. Famílias sendo destruídas por causa desse costume, e esse costume se torna um peso. Coisas que nós às vezes aprendemos na nossa família, jeito de ser, estilo de vida, certas amizades que podem nos influenciar, certas amizades que nos levam para longe, para fora da vontade de Deus, porque querendo ou não, as amizades nos influenciam. E muitas das vezes, se você me perguntar, mas ser amigo de alguém constitui em si pecado? Não, mas às vezes aquele meio, aquele grupo de amizade tem me afastado, porque tem colocado outras ideias, outros propósitos, outros alvos, outros pensamentos diante de mim e tem ocupado o meu tempo, o tempo que poderia estar ocupando na minha vida para estar diante do Senhor, para estar projetando, sonhando coisas da vontade de Deus para a minha vida, do propósito de Deus, do alvo de Deus. Amizades que às vezes trazem conversas que não glorificam a Deus. A palavra diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Muitas das vezes, conversas e assuntos que no início a gente sai de perto, a gente não quer ouvir, a gente não gosta. Mas a gente vai ficando, a gente vai se acostumando com aquela conversa, vai se acostumando com aquele ambiente, vai se acostumando com aquela situação e a gente passa a ficar e passa a participar, e aí se torna um pecado na nossa vida. Eu preciso entender que muitas das coisas vêm e ocupam o nosso tempo, embaraçam a nossa caminhada, por ocupar o nosso tempo, por ocupar a nossa mente, por ocupar aquilo que às vezes está, deveria ou não estar no nosso coração, trazendo direções e pensamentos que não glorificam a Deus e nos impedem, nos embaraçam o caminho. O problema é que o peso que muitas das vezes embaraça o nosso caminho, ele rouba a nossa força. Aquele ânimo que muitas das vezes nós tínhamos de fazer a vontade do Senhor, de estar na congregação, orando, buscando o Senhor, louvando, adorando o Senhor, aquela vontade que nós tínhamos, aquela disposição que nós tínhamos de envolver e gastar o nosso tempo na presença do Senhor, a nossa força vai sendo diminuída, vai sendo enfraquecida, vai esvaindo, e a gente começa a diminuir o ritmo da nossa caminhada na presença do Senhor. O problema é que muitas das vezes o peso nos dá uma sensação de cansaço. Às vezes, irmãos, nós olhamos assim e a gente não sabe porquê, a gente não entende o que aconteceu, não entende o que está acontecendo, mas há uma sensação em nós de um certo cansaço. Não vou na igreja hoje não, mas por que não? Eu estou cansado. Mas cansado de quê? Às vezes a gente não trabalhou, às vezes a gente não se esforçou em algo que trouxesse realmente esse cansaço, mas há uma sensação em nós de um cansaço, e muitas das vezes é por causa de um peso que nós estamos carregando na nossa vida. Por enfraquecer a nossa fé, por enfraquecer o nosso espírito, gera uma sensação de cansaço, de abatimento, de desânimo, de falta de disposição para estar na presença do Senhor. Eu preciso identificar esses pesos, preciso identificar na minha vida, porque o peso muitas das vezes diminui a minha resistência na caminhada.
Eu não consigo, eu não tenho a disposição de continuar caminhando, a disposição de continuar servindo, porque coisas estão ocupando o meu coração, ocupando a minha mente, os meus sentimentos, e tem abatido o meu ânimo, e tem me enfraquecido, e eu tenho olhado para a obra do Senhor e digo: eu não estou conseguindo, eu não dou conta de prosseguir, porque estou desanimado, estou fraco, estou triste com essas coisas. Parece que não há solução, parece que as coisas não estão acontecendo, parece que eu não consigo progredir, parece que algo está me embaraçando, me prendendo, me amarrando, e eu não consigo ir além, eu não consigo ir adiante. Muitas das vezes porque estamos sendo embaraçados por pesos na nossa caminhada. Imagine você tentando correr uma maratona com uma mochila pesada nas suas costas. Uma maratona talvez de 20, 30 quilômetros, e com a mochila pesada nas costas, quando chega no segundo quilômetro, você já não tem forças para continuar correndo. Mas existe também um outro ponto que nos embaraça, que nos prende, que é o pecado. E o pecado consiste em toda a transgressão da vontade de Deus, aquilo que eu sei, aquilo que está escrito na palavra de Deus, aquilo que Deus já tem me mostrado, às vezes pela minha própria consciência. A palavra de Deus nos diz que a nossa consciência, em momentos, nos aprova, e em outros momentos nos acusa, nos reprova, por coisas que estamos fazendo, e o pecado traz esse embaraço na nossa vida. E o pecado traz essa transgressão da vontade de Deus, traz essa dificuldade de prosseguirmos na caminhada. E eu preciso entender que Deus tem me chamado para me desembaraçar também desse pecado. E o pecado pode ter várias áreas. Pode ser na área da impureza, pode ser simplesmente inimizades, sentimentos de divisão, de ira, de raiva, sentimentos de inveja, mentiras, orgulhos, avareza, gula, bebedice, tantas outras coisas que ocupam às vezes o nosso coração e roubam a nossa caminhada na presença do Senhor. Eu preciso entender e olhar para a minha vida e identificar as áreas que de repente estejam acontecendo essas coisas, porque Deus não me chamou para viver aprisionado, Deus não me chamou para viver acorrentado. A palavra de Deus nos diz que foi para a liberdade que Ele nos libertou, foi para andar e ser livre, foi para que tenhamos vida e vida em abundância, não mais uma vida aprisionada, não mais uma vida angustiada, oprimida, não mais uma vida limitada. Mas Ele tem nos chamado para estar na presença dEle, e o problema é que às vezes o pecado tem nos impedido de prosseguir, porque o pecado também tem consequências. O pecado muitas das vezes traz ao nosso coração um sentimento, uma sensação de tristeza, porque nos sentimos afastados, separados de Deus, porque o Espírito Santo já não tem a liberdade de agir, mover e tocar no nosso coração, e vem um sentimento de tristeza por causa do pecado, um sentimento de medo. Você vai ver isso, por exemplo, na vida de Adão. Adão e Eva, ao pecar, e quando o Senhor vem na viração do dia para conversar com eles se escondem porque brotou medo no seu coração. Muitas das vezes nós temos sentido medo, e esse medo é por causa do pecado. Sentimos medo de Deus, sentimos medo de nos expor, sentimos medo de caminhar, medo de andar diante do Senhor, e medo de enfrentar aquilo que tem se levantado diante de nós. Esse medo nos paralisa. O pecado traz consequências, porque traz um peso na nossa consciência e nos acusa, e Satanás nos acusa. Você não tem vergonha? Você vai orar depois de ter feito isso? Você está fazendo isso? Você vai ler a Bíblia? Você não tem vergonha? Você vai cantar um cântico? Porque traz acusação, pesa a nossa consciência, traz uma sensação de que nós não somos dignos de prosseguir e de estar na presença do Senhor, e isso nos deixa acuado, nos faz parar na caminhada. E nós temos visto, irmãos, no meio do povo de Deus, sobre a face da terra, pessoas que têm parado a sua caminhada, não têm prosseguido diante do Senhor, porque têm dado lugar e têm permitido que haja pesos e pecados embaraçando a sua caminhada, o seu percurso na presença do Senhor. E o propósito de Deus tem ficado de lado, o alvo de Deus
na vida de muitos de nós tem sido lateado por causa de embaraços. O problema é que o pecado traz escravidão. Ele escraviza a nossa vida, escraviza os nossos sentimentos, escraviza o nosso coração, escraviza a nossa mente. Faz brotar no nosso coração uma sensação de que nós não vamos dar conta, que nós somos capazes de vencer. Eu não consigo sair disso, eu não consigo me livrar disso. É algo mais forte do que eu. Meus irmãos, o pecado não é mais forte do que o nosso Deus. Porque o pecado é humano, é carnal. O pecado, ele brota no nosso coração em cima do desejo do nosso coração, em cima daquilo que nos atrai. E aquilo que nos atrai nos leva ao pecado. E o problema é que o pecado gera morte. Morte espiritual. Uma incapacidade de vencer, uma incapacidade de prosseguir, uma incapacidade de andar na presença do Senhor, porque eu não consigo. Nasce uma sensação de que eu não vou conseguir vencer essa situação. E o problema é que depois de um tempo escravizado pelo pecado, corremos o risco de que nasça, que seja produzida dureza no nosso coração. Quando o Senhor já nos fala, já nos mostra, já nos exorta, e aquilo já não nos toca mais. Quando o pecado já não entristece o nosso espírito, não entristece mais o nosso coração por causa do pecado. Quando nós não conseguimos mais sentir tristeza por causa do pecado, não conseguimos mais voltar. Nós pecamos e fazemos aquilo que não agrada a Deus, e aquilo já não nos entristece, já não acende uma luz no nosso coração, dizendo: Pai, volte. Eu preciso entender que o Senhor tem nos chamado para não estarmos presos ou amarrados em pesos ou pecados. Porque eu preciso entender que o propósito de Deus é muito maior do que o meu pecado. O propósito de Deus é muito maior do que o peso no qual eu estou preso. Eu preciso entender algo. Quando eu detecto um peso ou um pecado na minha vida, eu preciso tomar a atitude de me desembaraçar dele, de me livrar dele. Eu preciso tomar uma decisão, irmãos. É interessante porque, se você observar o texto, ele diz: desembaraçando-vos de todo o pecado. Peso e pecado é algo que eu preciso tomar a decisão. O Senhor me capacita, o Senhor me ajuda, o Senhor me conduz, a decisão é minha. Se eu não quiser me livrar, se eu não quiser me desembaraçar, Ele não vai me obrigar, Ele não vai fazer com que eu tome essa decisão. Eu preciso observar e falar: Espírito Santo, há em mim algum peso, há na minha vida algum pecado, mesmo que oculto, mesmo que eu não tenha conseguido observar e vê-lo, eu preciso que o Senhor me faça, me leve a identificá-lo e me ajude a vencê-lo. Que o Senhor me capacite, que o Senhor me fortaleça, porque, irmãos, se nós não lutarmos contra o pecado, Ele nos vencerá, e Ele nos fará parar na nossa caminhada, e nos fará retroceder e voltar ao mundo. Como diz a palavra de Deus, o cão voltando ao seu próprio vômito e a porca lavada voltando ao lamaçal. Ah, pastor, misericórdia, isso não acontece, irmãos. Como acontece? Quantas pessoas que já estiveram no nosso meio, caminhando, andando na presença do Senhor, que se afastaram do caminho de Deus e hoje estão voltando à bebida, estão voltando à prostituição, estão voltando às drogas, estão voltando a viver da forma como viviam antes. Porque muitas das vezes começou a haver um peso, um embaraço, começou a haver um pecado que foi dominando e foi vencendo, e esse sentimento foi ficando até que venceu. O pecado venceu, o embaraço venceu, e a pessoa desanimou e voltou a viver da forma que vivia antes de conhecer o Senhor. Eu preciso estar atento, porque nós não somos isentos desse tipo de situação. A palavra de Deus diz: aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Eu preciso estar atento. O problema é que, às vezes, irmãos, nós damos um valor maior, temos um apego maior a essas
coisas e não conseguimos perceber o valor do reino, do propósito de Deus, da eternidade com o Senhor, e somos nos privando da presença do Senhor. E depois de me desembaraçar, depois de vencer o pecado, eu preciso entender que eu fui chamado a perseverar e prosseguir nessa carreira que está proposta. O Senhor tem um propósito, o Senhor tem um alvo, o Senhor tem um caminho a ser percorrido. E depois de vencer o pecado, depois de me desembaraçar de todas essas coisas, eu não posso simplesmente estar parado, acomodado. O problema é que às vezes, irmãos, depois de vencer o pecado, vencer os embaraços da vida, a gente simplesmente estaciona e para e não consegue, não decide prosseguir. Porque para prosseguir eu preciso me lançar na presença do Senhor, eu preciso estar com os meus olhos firmados no Senhor, firmados em Jesus Cristo, firmado no alvo da soberana vocação, firmado naquele que me chamou. E eu preciso entender que para vencer e continuar, eu preciso lançar mão de conhecer o Senhor, de conhecer a sua palavra, de buscar em oração, de separar tempo de jejum, comunhão com o Senhor. Isso exige de mim um esforço. Assim como eu me esforcei para vencer o pecado, agora eu necessito de um esforço para prosseguir na caminhada, prosseguir em direção ao alvo, vencer o orgulho, vencer os sentimentos, vencer aquilo que me embaraça, aquilo que pesa, e prosseguir em direção ao propósito de Deus, para que o Senhor possa gerar em mim o fruto do Espírito, para que o Senhor possa produzir em mim um fruto que dure para sempre, um fruto que permaneça, um fruto que eu glorifique, que me leve a vencer as minhas limitações, a vencer aquilo que me embaraçava, a vencer os costumes, vencer os pensamentos antigos, a forma de agir que me dominava quando eu não servia o Senhor. Porque as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Eu não posso voltar a ser dominado por essas coisas. Mas o problema é que essas coisas tentam voltar na minha vida, me dominar, me vencer, me jogar na sarjeta, me fazer voltar a ser o que eu era. Mas eu preciso entender, eu preciso me dispor e falar assim: eis-me aqui. Eu quero te perguntar nessa noite, eu quero te convidar nessa noite a se perguntar, a se colocar diante do Senhor. Fala: Senhor, em que eu tenho estado embaraçado na minha caminhada? Senhor, o que tem sido por peso e embaraço da minha vida? Senhor, existe algo que tem me impedido de alcançar o teu propósito? Tem algo, Senhor, que tem me impedido de crescer na graça e no conhecimento? Porque às vezes, irmãos, a gente vai passando, a gente vai caminhando, e às vezes nosso coração começa a ficar embrutecido, os nossos olhos começam a não perceber aquilo que está pesando, aquilo que estamos impedindo. Eu preciso pedir: Espírito Santo, me mostra. E naquilo que o Espírito Santo me mostra, eu preciso tomar uma posição firme. Eu preciso me posicionar, eu preciso guerrear contra essas coisas, irmãos, porque o reino de Deus é tomado por esforço, e aqueles que se esforçam se apoderarão dele. O meio pelo qual a salvação, o alcance da salvação é através do sangue de Jesus, através de receber o Senhor, Ele como Senhor e Salvador da minha vida. Mas eu preciso prosseguir, porque ao vencedor será dado a coroa, ao vencedor será dado a sentar-se junto com Ele. Mas se eu não me esforçar, eu não vou conseguir vencer, eu não vou conseguir progredir, eu não vou conseguir alcançar aquilo que Deus quer que eu alcance. Eu preciso me posicionar, eu preciso me lançar, eu preciso chorar e prantear e me arrepender diante do Senhor e me levantar para guerrear contra essas coisas. Quem vai me tirar do meio que me leva a pecar sou eu. Eu vou tomar a decisão, eu não quero estar neste lugar. O que vai me levar a um lugar, a comunhão, ao grupo de pessoas que vão me ajudar a crescer na graça e no conhecimento, quem decide sou eu. Eu quero estar. O salmista diz: eu prefiro estar à porta
da casa do Senhor, do que habitar nesse tempo da perversidade. Ele estava dizendo: eu escolho estar na casa do Senhor, eu escolho servir ao Senhor. O Senhor me mostra, o Senhor me desperta, mas quem toma a decisão sou eu. E eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ele bate, ele fala, ele chama a nossa atenção para tomarmos a decisão, mas quem decide somos nós. Eu preciso tomar essa decisão. E nessa noite eu quero te convidar a se apresentar diante do Senhor. Se há na sua vida ainda, se há na nossa vida ainda algo que está com peso, com embaraço, se há na nossa vida algum pecado, e Deus já tem nos mostrado, porque o Senhor é aquele que nos mostra, irmãos. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Ele mostra na nossa vida aquilo que tem sido por embaraço. E nessa noite eu quero te convidar a falar assim mesmo que o Senhor me perdoe, me liberta disso. Mas eu me coloco diante do Senhor, eu faço um compromisso com o Senhor de lutar contra isso, de me esforçar para vencer esse comportamento, esse pensamento, para vencer essa atitude, para vencer essa reação. Eu vou me esforçar, eu vou vigiar, eu vou lutar contra isso. E te peço, Senhor, me capacita, me ajuda. E nessa noite eu quero te convidar a se apresentar e falar: Senhor, eu tenho essa dificuldade. Isso aqui tem sido um problema na minha vida há muito tempo e eu não tenho conseguido vencer isso aqui. Mas nessa noite eu me posiciono para guerrear contra isso. E se necessário for, Senhor, eu vou jejuar, eu vou pagar o preço. Eu vou levantar na madrugada, eu vou orar, eu vou me consagrar ao Senhor, eu vou vencer isso pelo poder do nome de Jesus. Pai, nessa noite nós rendemos em Tua presença, nos colocamos diante do Senhor, e pedimos, Senhor, toma nas Tuas mãos a nossa vida como igreja, como povo do Senhor neste lugar. Pai, no nome de Jesus eu te peço, envia isso sobre cada um de nós, o Teu Espírito Santo. A Tua palavra diz que o Teu Espírito Santo já habita em nós, mas traz nessa noite um entendimento, uma clareza diante dos nossos olhos. Abre os nossos olhos espirituais, e faz-nos contemplar as áreas da nossa vida que têm sido por peso ou pecado, que tem embaraçado a nossa caminhada e tem nos impedido de crescer e tem nos feito estar aprisionados e parados estacionados na beira do caminho. Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, estende a Tua mão e dá-nos força, dá-nos vigor, Senhor, para lutar contra essas coisas, para lutar contra esses sentimentos, contra essas práticas, contra esses pensamentos, contra essas coisas que têm ocupado o nosso tempo e têm nos impedido de crescer, têm nos impedido de progredir diante do Senhor e têm nos feito retroceder. Pai, tem misericórdia, alcança a nossa vida, no nome de Jesus. Convence-nos, ajuda-nos a entender, a ter clareza sobre essas verdades da nossa vida, que muitas das vezes temos fugido, temos evitado de observá-las e temos lutado para não sermos confrontados por elas e com elas, mas essa noite, em nome de Jesus, confronta-nos e desperta-nos para que possamos, ó Deus, lutar contra essas coisas e vencer no nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, estenda a Tua mão sobre cada um de nós e não permita que venhamos estar enganados e nem enganando-nos a nós mesmos, dizendo: não, isso não é pecado, não, isso não é peso, não, isso não é embaraço. Mas, ó Deus, aquilo que tem sido por peso e embaraço traz de forma clara ao nosso coração e vem, Senhor, nos livrar, nos limpar, nos purificar. Traz, ó Deus, um arrependimento sincero, traz ao nosso coração tristeza profunda pelo pecado. Leva-nos, ó Deus, a nos posicionarmos para que possamos vencer todas essas coisas. E com os nossos olhos firmados em Ti, prosseguir em direção ao alvo, ao propósito, Senhor, das nossas vidas. Toma nas Tuas mãos a nossa vida, Senhor,